Olá, seja bem-vindo ao Resenha Simples. Hoje é um dia de nós passearmos e principalmente sairmos do purgatório de Dante. Sim, finalmente eu consegui sair do purgatório da Divina Comédia de Dante. E que leitura espetacular, que leitura sensacional. Dante é um gênio da literatura clássica, a maneira como ele consegue envolver os leitores, a maneira como ele surpreende, o suspense que ele coloca em sua obra, tudo isso em forma de poesia. E é tão espetacular que eu decidi realizar a resenha a partir dos primeiros cantos do Purgatório. Não sei se você já viu, se não viu, eu vou deixar o card aqui, mas nos primeiros vídeos sobre a Divina Comédia eu falo do inferno e dos 10 primeiros cantos do Purgatório. Mas eu decidi, já que eu refiz a leitura, né, que eu reli os 10 primeiros cantos e todos os outros que restavam, eu decidi realizar uma resenha desde o início. Bom, já começo essa resenha desobedecendo aquilo que meus professores de redação falavam lá no pré-vestibular há muito tempo atrás sobre a confecção de redação, de que era necessário evitar coisas como há muito a se dizer sobre esse assunto, muito poderia ser dito sobre esse tema, porque poderia dar àquele que corrigia a prova a ideia de que você não conseguia sintetizar o que há de mais importante para se dizer sobre o tema da redação. Mas, como isso daqui não é uma redação e sim uma resenha, eu tenho que dizer. Eu reli do início o Purgatório, desde o primeiro canto, e sim, vi novos detalhes, vi novas características da obra, consegui perceber certas informações que o autor passa para o leitor. Entretanto, como é característica de toda grande obra, na verdade, não se pode esgotar tudo que pode ser dito sobre a Divina Comédia de Dante numa resenha. Até porque aqui também não me proponho a dar uma aula sobre a Divina Comédia ou sobre o Purgatório. É apenas uma simples resenha sobre as minhas impressões sobre essa parte deste fantástico clássico da literatura mundial. Bom, lá nos primeiros vídeos sobre a Divina Comédia, eu lembro que eu comentei que eu possuía duas edições, que uma é essa daqui, da editora 34, que não é uma edição bilíngue, existe uma outra da edição 34 que é bilíngue, e também eu tinha naquela ocasião já essa edição aqui da Landmark portuguesa, que é uma edição bilíngue, italiano-português, e no decorrer do tempo eu adquiri essa daqui da Nova Fronteira. Na verdade, esse volume aqui faz parte de um box da Nova Fronteira da Divina Comédia. Falando rapidamente, porque eu já havia falado sobre as edições naquela ocasião, essa daqui é maravilhosa pelos textos que iniciam cada canto. Essa daqui, o Vasco Graça Moura, já na introdução diz que optou por não colocar tantas notas explicativas para poder guardar a pureza do texto. Então, assim, nessa nova leitura, eu continuei revezando entre as edições. O que eu posso dizer de uma nova percepção? Essa da editora 34 é muito boa por conta como eu falei, daqueles textos iniciais. Entretanto, especialmente para o final do Purgatório, a edição do Vasco Graça se tornou preciosa, porque as poucas notas que ele coloca são muito mais precisas e te fazem ter uma percepção de alguns trechos da obra de uma maneira muito mais, digamos, abrangente. E, na minha opinião, essa edição aqui da Nova Fronteira, realmente a tradução dela não foi algo que me agradou. A tradução é do Xavier Pinheiro, e depois dos contatos com as outras duas edições que eu tinha, eu
não senti essa tradução muito, como posso dizer assim, fluida, sabe? Ela é meio, sei lá, truncada, eu não gostei muito. Embora, no final do Purgatório, também recorri muito a ela para poder entender certos pontos que eu não consegui ter uma abrangência total nas outras duas. Uma outra coisa legal também nessa edição aqui é que o tradutor ele coloca nas notas o porquê, em alguns casos, obviamente, ele coloca o porquê de escolher esta ou aquela palavra para compor a sua tradução. Isso é bem interessante porque, de certa forma, a leitura acaba entrando um pouco na produção da tradução ou na produção do trabalho do tradutor. Dito isto, eu vou apresentar aqui o Purgatório, segundo a visão de Dante e, obviamente, segundo aquilo que eu consegui aprender, eu consegui absorver do nosso autor italiano. O Purgatório para Dante é uma colina. Essa colina tem na sua base uma praia que é banhada pelo mar austral, por este mar que chegam as almas que serão purificadas no Purgatório. Esse monte é composto por 7 terraços e no cume está o paraíso terrestre. Interessante também deixar registrado que o monte do Purgatório, quanto mais se sobe, menos íngreme fica a subida. A praia desse purgatório, dessa colina, ela faz parte do antipurgatório. E nessa praia as almas esperam 30 vezes o tempo que demoraram na Terra para se converter. No antipurgatório também existem 2 terraços. O primeiro terraço é onde ficam os preguiçosos, e ali eles terão que esperar o tempo que permaneceram, digamos, na preguiça. Eles vão ter que ficar esperando ali antes de começar a subida do monte. E também no segundo terraço existem aqueles que tiveram uma morte violenta, mas que antes de morrer ainda tiveram tempo de se converter. Aqui nesse segundo terraço, Dante vai encontrar muitos chefes de estados e reis que estão ali esperando para iniciar também a sua subida ao monte do Purgatório, mas que estão ali lamentando o apego aos bens terrenos que eles tiveram durante a sua vida mortal. E Dante encontra esses reis no entardecer e no anoitecer da primeira noite que ele passa no Purgatório. E quando ele adormece, ele é levado por Santa Luzia até as portas efetivamente do Purgatório. Os 7 terraços do Purgatório correspondem, como você já deve imaginar, aos 7 pecados capitais. Então, em cada um dos terraços, as almas estarão purgando o pecado aos quais ela se entregou durante a sua vida mortal. Então, em ordem, nessa subida do Purgatório, nós encontraremos os orgulhosos, os invejosos, os iracundos, os preguiçosos, os avaros e pródigos, os gulosos e também os luxuriosos por último. Interessante que lá no canto 17, que é mais ou menos o meio do poema, Virgílio, que cabe lembrar é o guia de Dante, ele vai explicar para o nosso narrador que esses terraços podem ser agrupados em 3 conjuntos. Os 3 primeiros terraços seriam os orgulhosos, invejosos e os iracundos. Eles poderiam ser agrupados no conjunto daqueles que amaram de forma mesquinha. Os 3 últimos, que estão luxuriosos, avaros e pródigos e os gulosos, eles seriam reunidos no conjunto daqueles que amaram de forma excessiva. E sozinho, num grupo só, estão os preguiçosos, que são aqueles que fraquejaram na aplicação dos sentimentos. Basta aqui só interessante aqui uma informação, que aqui o amar em excessivo não é como aquela frase, a medida de amar é amar sem limite, mas na verdade são aqueles que se entregaram de forma desordenada e excessiva a amar as coisas passageiras, ou amar a comida, ou amar os próprios bens, enfim, amar a própria sexualidade de forma excessiva e, digamos, sem estar alinhados àquilo que seria a vontade de Deus. Então, tal como lá no inferno,
as almas elas possuem uma pena específica correspondente a cada um dos pecados ao qual ela se entregou durante a vida. A grande diferença é porque no purgatório essa pena é purificadora e transitória, ela vai acabar no momento e de certa forma o purgatório já é a certeza da bem-aventurança eterna, diferente lá do inferno, em que o castigo é permanente, não existe qualquer esperança. Aliás, talvez não, eu acredito que sim, por conta dessas penas serem transitórias, o clima ali no purgatório com certeza é muito mais ameno e é perceptível isso na própria escrita de Dante e no clima ali do ambiente em que ele cria na sua obra. Permita-me somente fazer uma pequena observação, já que a gente está falando rapidamente do inferno aqui, é porque há alguns dias eu li um livreto chamado Carta do Além, que seria a carta escrita por uma alma que foi condenada ao inferno, e essa carta é revelada a uma freira em sonho. E nessa carta, essa alma condenada, ela diz que o inferno já foi retratado de várias formas ao longo do tempo, ao longo da história. E por mais que possa parecer fantasiosa essas representações, nenhuma delas exagerou no que diz respeito ao sofrimento que é o inferno. Então, por mais genial que seja Dante, ele não conseguiu chegar nem perto daquilo que é o sofrimento no inferno. E olha que a gente já fica impactado só em ler o Inferno de Dante. Agora, já que eu falei em genialidade, deixa eu falar algo que é espetacular em Dante. Antes de falar disso, deixa eu pedir para você, se você já está gostando desse vídeo, aperta lá em gostei, siga o canal, ative as notificações. É bem interessante isso, porque o canal cresce e outras pessoas podem ter oportunidade de ver uma resenha que talvez seja um pouco diferente daquilo que existe aí no mundo de booktubers. Então vamos lá. Dante realmente é genial no que diz respeito à relação que ele faz entre pecado e pena. É incrível que cada pena que ele cria, ela sempre tem uma relação, o sofrimento que as almas têm ali purgando os seus pecados, ela sempre tem uma relação ou com a consequência ou com a característica do pecado. Falando rapidamente de cada uma dessas penas. Os orgulhosos carregam uma pesada pedra sobre os ombros, sobre a cabeça. Não sei se você já ouviu essa expressão, ou se você já leu em algum lugar, disse que os orgulhosos são aqueles que têm a cerviz rígida, né? Sempre altivo, e no purgatório eles são obrigados a baixar a cabeça e passar ali com aquele peso todo o tempo de expiação. Logo em seguida, no terraço de cima, são os invejosos, e essa é uma punição bem, digamos, impactante. Os invejosos têm os olhos costurados. Pensa bem numa pessoa invejosa. A pessoa invejosa não é aquela que não consegue ver bem naquilo que as pessoas conquistam, né? Ela sempre vê com certo amargor o sucesso alheio. Então, já que ela não consegue ver bem, e aí é interessante notar que todo bem que acontece na vida de alguém, segundo a doutrina cristã, ela é sempre fruto de um bem maior, é sempre dado por um bem maior, que é o próprio Deus. Então, quando a pessoa não vê um bem, só consegue ver com amargor o sucesso ou aquilo que acontece de bom na vida alheia, na verdade ela está de olhos fechados para aquilo que é o próprio Deus, o bem do próprio Deus. Então, já que ela não conseguiu em vida ver o bem, ela permanecerá com os olhos costurados com arame farpado durante toda a sua estadia no purgatório. No terraço de cima estão os iracundos, aqueles que se entregaram à ira durante o tempo de suas vidas mortais. E vamos pensar aqui como que são aqueles, ou até mesmo cada um de nós, quando se deixa levar pela ira, como que é a característica dessa situação. A gente não age como se não houvesse nada ao redor, ou como se a gente não conseguisse enxergar nada ao redor. É isso mesmo que sofre cada uma das almas que estão no terraço dos iracundos. As almas são envoltas
por uma fumaça muito densa, asfixiante, e eles não conseguem enxergar muito longe. Então eles sofrem a característica daquilo que é próprio da ira. Vamos continuar para você perceber mais ou menos ou como Dante coloca a característica ou a consequência de cada um desses pecados capitais como pena para as almas. Seguindo, nós entramos no terraço dos preguiçosos, que são obrigados a manter uma marcha constante sem parar. Ou seja, durante todo o tempo que eles permanecerem ali pagando a pena deles, cada uma dessas almas, na verdade, passará em marcha constante, sempre andando. Então, ao invés de ficar lá paradinho, encostado no barranco, esperando que o mundo acabe em barranco para que ele possa morrer encostado no purgatório, as almas preguiçosas, além de esperarem lá o tempo da preguiça, o tempo que eles ficaram na preguiça, lá no antipurgatório, lembre bem, eles vão ter que passar a expiação marchando constantemente, andando constantemente. Continuando a subida do monte do purgatório, nós chegamos ao terraço dos avaros e dos pródigos. E a pena desses é bastante impactante também, porque eles estão deitados no chão, de bruços, com as mãos amarradas aos pés e não conseguem levantar os olhos aos céus, justamente porque essa é uma consequência de quem se entregou à avareza ou se gastou de forma pródiga os bens que possuía durante a sua vida mortal, ou seja, eles estiveram por muito tempo ali agarrados aos bens materiais, aos bens terrenos, sem conseguir pensar nos bens celestiais. Continuando, Dante nos leva ao terraço dos gulosos, e pensa bem que o guloso é aquele que nunca está saciado, sempre quer mais, sempre acha que a felicidade estará no fundo do prato ou no fundo do copo. E já que eles não conseguiram refrear a sua necessidade, a sua saciedade aqui na vida mortal, eles não conseguirão sanar a sua fome, a sua sede lá no purgatório, sendo essa então a sua pena. É interessante que nesse terraço eles passam sempre por uma árvore frondosa de frutos maravilhosos. Também existe uma espécie de uma fonte com um líquido saborosíssimo que eles não podem chegar perto, e eles são magérrimos, já que são consumidos pela própria necessidade de saciar e não conseguem saciar a sua fome nem a sua sede. E por último, lá no topo do purgatório, como último terraço, estão os luxuriosos, também ali estão os sodomitas, e o pecado deles, que foi entregar-se profundamente ao calor, ao fogo da paixão e da sexualidade, então agora eles terão que passar o purgatório num fogo purificador, e assim eles passam todo o tempo de sua estadia no purgatório. Eu sei que aqui foi bem rápido falando do pecado e da pena, mas eu acredito que você conseguiu mais ou menos perceber essa relação genial que Dante dá a cada um dos pecadores e as penas que eles sofrerão no purgatório de maneira purificadora. Uma coisa que eu acho interessante relembrar e fixar é que a Divina Comédia ela é um panfleto político. Então ali Dante vai criticar seus adversários, vai criticar os governantes da época e vai criticar a igreja, principalmente na pessoa dos clérigos. E é sobre essa última crítica que eu gostaria de salientar e falar, porque apesar da crítica à igreja, a obra de Dante ela está repleta da doutrina cristã católica. Então é como se ele conseguisse separar a falha dos clérigos daquilo que é o papel e poder espiritual da igreja. Por que eu digo isso? Existem vários exemplos. Por exemplo, a conversão ela é relacionada à comunhão com a igreja. Permita-me ler aqui um pequeno trechinho, um pequeno verso do canto 3, tá bom? Vamos lá. Estamos aqui no verso 136. Certo é que quem morrer da Santa Igreja em contumácia e só ao fim penitente,
há de guardar nesta encosta o que almeja. 30 vezes o tempo que, em temente, em vida transcorreu, salvo prescrito, por boa prece encurtar, que o complemente. Nós estamos aqui no canto 13, então as almas aqui estavam das almas que estão lá no antipurgatório, esperando, como eu falei, 30 vezes o tempo que permaneceram sem conversão na terra. Mas veja bem como Dante ele relaciona a não conversão com estar em contumácia com a igreja. E aqui também já percebe uma outra face, também uma outra característica da doutrina, que diz respeito à oração às almas do purgatório. No finalzinho ele vai dizer que este tempo de espera pode ser abreviado pelas orações dirigidas às almas. Então é um outro ponto da doutrina cristã. Um outro ponto que para mim é muito marcante, também muito especial, é a presença da Virgem Maria. São as citações, são as vezes que Dante traz a Virgem Maria para a sua obra aqui no Purgatório. Chega até a me perguntar se Dante, talvez no seu tempo, não fosse um devoto da Virgem Maria. Para você ter uma ideia, Dante ele vai dizer que o sim de Maria na encarnação do Verbo, na anunciação do anjo Gabriel, ele diz que o sim de Maria, ele abriu a porta do amor de Deus para os homens. Isso está lá no canto 10, o verso 42. O fato é que há referência à Virgem Maria em absolutamente todos os cantos do purgatório. E aqui eu vou tentar exemplificar um pouco do que eu estou falando, até para você ter dimensão dessas constantes citações e talvez discordar ou concordar dessa minha visão, dessa presença forte da Virgem Maria na obra de Dante. Vamos lá. No antipurgatório, as almas, ao entardecer, estão cantando Salve Regina. Então, Salve Rainha, que é uma oração dedicada à Virgem Maria. Depois, à noite, as almas não conseguem continuar a caminhada. Eles são Vigílio e Dante, que não é uma alma, obviamente, eles são obrigados a esperar a noite passar lá no antipurgatório. E vem uma serpente, surge uma serpente ali no antipurgatório, no purgatório em si. E quem vem defender as almas dessa serpente, que seria a serpente que tentou Eva lá no paraíso terrestre, são os anjos que saem do colo, do regaço da Virgem Maria, assim Dante escreve. A cada terraço existem sempre no início, ou as almas cantam, ou eles estão ali esculpidos na entrada de cada um dos terraços. São exemplos contrários àqueles pecados que estão sendo purgados ali naquele local. Então, em cada um dos terraços, sempre existe um exemplo relacionado à Virgem Maria. No terraço dos orgulhosos, que é o primeiro, está lá o exemplo do sim humilde da Virgem Maria quando é anunciado que ela será a mãe do Salvador. Posteriormente, nós temos lá nos terraços dos invejosos, Maria nas bodas de Caná, que não, digamos, inveja a felicidade dos noivos, pelo contrário, se preocupa para que essa felicidade não seja interrompida com o fim do vinho. Então ela vai lá e pede que Jesus realize a transformação da água no vinho. Depois, quando nós chegamos lá no local onde estão os iracundos pagando a sua pena, se tem o exemplo de Maria quando acha Jesus no templo. Ao invés dela perder as estribeiras e brigar com Jesus ali por ele ter se permitido ficar em Jerusalém quando todos estavam indo embora, ela age com calma e pergunta: por que fizeste isso conosco, filho? Então é um exemplo de mansidão. Posteriormente, quando chegam ao andar ou ao terraço dos preguiçosos, se tem o exemplo da visita de Maria à sua prima Isabel. Maria grávida, ela não fica ali no seu lugar esperando somente o tempo de sua gestação, mas vai até a cidade onde a sua prima Isabel, grávida de João Batista, ela vai lá para servi-la. Então ela rompe com a preguiça e vai para servir e ajudar uma outra pessoa. Quando se chega
ao terraço dos avarentos e dos pródigos, nós temos lá o exemplo do nascimento de Jesus, Maria dando a luz na pobreza, bem diferente lá daqueles que são presos aos bens materiais, às suas riquezas terrenas. Então tem lá o exemplo de Maria dando a luz na pobreza. Quando Dante relata o terraço dos gulosos, nós temos mais uma vez o exemplo das bodas de Caná. Maria não fica refém somente da sua saciedade, saciar-se da festa, dos comes e dos bebes, e mais uma vez ela rompe com isso, e também aí é o pedido de Maria a Jesus para transformar a água em vinho. E por fim, lá nos Luxuriosos existe mais uma vez a referência à Virgem Maria, agora quando ela responde lá na Anunciação que ela, quando o anjo diz que ela ficará grávida, e ela diz que não conhece nenhum homem, ela nunca teve relação com nenhum homem, e aí exalta a pureza de Maria frente ao pecado da carne dos luxuriosos. Então percebe como Dante ele sempre faz questão de fazer uma citação a Maria. Claro, Maria faz parte da doutrina cristã católica, então isso é somente para ressaltar também aquilo que eu disse antes, que Dante ele não rompe com a doutrina cristã, muito pelo contrário, ele a insere na sua obra de diversas formas.